A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a este canal que compartilha meditações, estudos, leituras e reflexões sobre os capítulos da Bíblia. Se você não se inscreveu ainda neste canal, eu te convido a se inscrever para que você possa receber mais conteúdos a respeito dos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos ler Eclesiastes 2. Eclesiastes 2 trata a respeito do sentido da vida. Qual é o sentido da sua vida? Aqui, Salomão começa a falar a respeito do sentido da vida. Se você é novo aqui no canal e você não ouviu a mensagem de Eclesiastes 1, eu vou deixar no card aqui em cima para que você acesse, para que você possa acompanhar melhor a leitura de Eclesiastes 2. Vamos ler aqui Eclesiastes 2, versículo 1. Disse eu no meu coração, aqui é o rei Salomão, que é o autor de Eclesiastes, falando. Disse eu no meu coração, ora, vem, e eu te provarei com a alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Versículo 2, do riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Versículo 3, busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Nesses 3 primeiros versículos, Salomão está falando a respeito do riso. Salomão está falando a respeito da alegria. O capítulo 2 de Eclesiastes, ele traz uma pergunta para que a gente responda. Qual é o sentido da vida? Então, aqui em Eclesiastes 2, Salomão fala que procurou o sentido da vida em várias coisas. Nós vamos ler aqui na sequência que Salomão procurou a alegria, procurou o sentido da vida. Aqui, nesses primeiros 3 versículos, ele revela: eu procurei o sentido da vida na alegria e no riso. Eu procurei viver, procurando viver, buscando prazer. Muitas pessoas vivem o tempo todo buscando prazer. Elas ficam buscando felicidade, buscando alegria. E elas procuram ir ao cinema, ir a restaurantes, ir a parques, fazer viagens, procurar festas. São formas como as pessoas buscam prazer. E elas vão buscando prazer, e vão buscando alegria, e vão buscando pessoas que sejam humoristas, que façam o stand-up, que sejam comediantes, e ficam buscando oportunidades para darem risadas, para darem gargalhadas, procurando piadistas. E Salomão fez isso, é o que esses primeiros versículos dizem. Olha o que ele fala, disse eu no meu coração, ora vem, e eu te provarei com a alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Salomão vem do capítulo 1 dizendo que tudo o que ele havia buscado na vida era vaidade. No capítulo 2, ele continua buscando um sentido da vida. Ele continua buscando um sentido da vida. E ele vem e fala o que ele fez. Ele explica aqui. Eu busquei na alegria e no prazer. Mas a conclusão, eis que também era vaidade. Versículo 2. Ele procurou dar gargalhadas e sorrir bastante, com comediantes piadistas. E a ele do riso, ele disse, está doido. E da alegria, ele concluiu, de que serve esta? Concluiu ele que a alegria momentânea que ele viveu na terra
era uma alegria que não supria o vazio que ele carregava, não supria o vazio da alma. E aí vem o versículo 3, ele fala: busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Em outras palavras, Salomão está dizendo assim: então eu procurei fazer amizades com as pessoas que bebem um vinho, que apreciam um vinho, e me reuni com eles, participei de eventos em que a gente podia conhecer vinhos e se assentar para apreciar o vinho, e eu fiz isso com moderação, porque ele fala aqui, ó, regendo o meu coração com sabedoria, ou seja, eu não estava ali para beber o vinho para me embebedar, eu estava ali para procurar um sentido para a vida. Então eu me reunia com o pessoal ali, talvez ele estivesse ali falando com enólogos, que são aqueles que são os estudantes do vinho, e como reteria a loucura. Então ele ficava pensando, vamos beber um pouco de vinho, como é que eu vou reter a loucura da vida? Como que eu vou, não vou me embriagar, mas como que a gente enfrenta as situações do dia a dia? Até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu. Ou seja, ele estava ali participando daqueles eventos, buscando encontrar o que é melhor para que as pessoas façam na sua vida enquanto estão aqui na terra. É isso que Salomão está dizendo. Eu estava ali participando dos eventos até ver o que seria melhor que os filhos dos homens, ou seja, que os homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Enquanto você vive, o que é que vale a pena? Então ele participava desses eventos para buscar um sentido para a vida. Aí, essa é a primeira parte. Agora no versículo 4 em diante, começa uma segunda parte da busca de Salomão pelo sentido da vida. Veja que ele fala aqui na segunda parte. Versículo 4. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Então, ele fez grandes obras. Aí, versículo 5, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Então, primeiro, ele fez muitas obras magníficas. Segundo, fez jardins, fez hortas. Versículo 6, fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Versículo 7, adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Em outras palavras, eu me dediquei a trabalhar bastante e trabalhei tanto, construí tantas coisas, edifiquei obras magníficas, fiz jardins e fiz pomares, comprei servos e fiquei muito rico, mais rico do que todo mundo em Jerusalém. Aí versículo 8, amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda sorte. Atualizando o versículo 8, eu fui em todos os shows, em todos os espetáculos, em todos os eventos em que tinham cantores, cantoras ali cantando, eu participei de tudo. Fui em todos os lugares em que estava havendo eventos musicais e participei de tudo. Quando ele fala aqui das delícias dos filhos dos homens, tudo que era divertimento, em termos de entretenimento ele participou, e de instrumentos de música de toda sorte, concertos, eventos assim em que bandas, sinfonias tocavam, ele participou de todos. Aí versículo 9, e engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria. Em outras palavras, Salomão está dizendo, eu fiz essas coisas todas, mas sempre que eu estava fazendo essas coisas, eu estava prestando atenção usando a sabedoria que Deus me deu para pensar, refletir sobre o sentido de tudo isso. Aí no versículo 10, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma,
mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Salomão está dizendo aqui: olhei para tudo isso, não neguei nada que os meus olhos tenham cobiçado e tenham desejado, não neguei nada que o meu coração tenha tido alegria, mas depois de tudo, a minha alegria ficou no trabalho que eu fiz. Eu olhei para tudo que eu fiz e quando eu olhei eu falei, eu fiquei feliz por todo o trabalho que eu realizei. Aí no versículo 11, e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Aqui no versículo 11, quando Salomão pensa no riso e na alegria, nos versículos 1 e 2, no consumo do vinho, na apreciação do vinho, no versículo 3, depois na apreciação das obras magníficas que ele realizou, no versículo 4, depois nas hortas e nos jardins que ele construiu, no versículo 5, depois nos tanques de águas que ele construiu, no versículo 6, nos servos e nas vacas e ovelhas que ele conquistou, no versículo 7, e nas joias e nos eventos que ele participou dos cantores, no versículo 8. E depois no versículo 9, ele olhou para tudo e chegou à conclusão no versículo 10 que a alegria maior dele estava no trabalho. No versículo 11, ele começa a descer mais um nível de reflexão. Ele começa a pensar, tudo bem, de tudo que eu experimentei, o meu trabalho foi o que me deu alegria. Mas vamos meditar um pouco a respeito da alegria que eu tenho em relação ao trabalho que eu fiz, que é o que está me dando alegria. E quando ele começou a olhar para as obras das mãos dele, para o trabalho e tudo que ele tinha feito, ele falou, isso também é vaidade. Essa alegria que eu tenho de, olha, eu fiz essas obras, eu construí o templo, eu construí muitas coisas aqui, isso é vaidade e é aflição de espírito. Por que aflição de espírito? Nós vamos ver adiante, nesse mesmo capítulo, que Salomão conclui que o esforço que ele fez com as mãos para fazer aqui o trabalho das construções que ele fez, tomou tempo dele. E que tudo aquilo que ele construiu não tem valor. Veja o versículo 12, ele fala, então passei a contemplação da sabedoria. Então veja, é nesse versículo 12 que a gente vê que Salomão, depois que viu no versículo 10 que a alegria dele estava no seu trabalho, no versículo 11 ele começou a pensar a respeito do que ele fez. Como que ele começou a pensar? O versículo 12 explica para nós. Ele fala, eu passei a contemplar com a sabedoria e dos desvarios e da doidice. Por quê? Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Salomão está dizendo assim, quem segue o rei sempre faz a mesma coisa. Sempre ficam bajulando, dizendo que o rei é bom, dizendo que o rei é excelente, dizendo que tudo que o rei faz é perfeito. Quando uma pessoa ocupa uma posição de autoridade, as outras pessoas tendem a se curvar diante daquele que exerce autoridade. Então Salomão, no versículo 12, ele está pensando, as pessoas falam que tudo que eu faço é ótimo. Mas Salomão tinha uma autocrítica. A sabedoria que Deus deu para ele fazia com que ele refletisse a respeito dos seus próprios atos. Fazia que ele pensasse a respeito daquilo que ele se alegrava. Então ele sentia alegria em alguma coisa, mas logo na sequência ele começava a pensar, mas essa alegria serve para quê? Ele participava de uma rodada de amigos que se reuniam para consumir o vinho e ele pensava, foi um evento ótimo, foi prazeroso, foi um bom momento, mas qual o valor, qual o sentido disso? Ele participava dos eventos, dos espetáculos com os cantores, com instrumentos musicais e depois que ele passava por aquela experiência, ele analisava qual foi o sentido disso.
Então ele passou a contemplação da sabedoria e dos desvarios, ou seja, dos pensamentos débeis, dos desvios do homem e da mulher, do homem e da mulher, e da doidice, porque que fará o homem que seguirá o rei? O mesmo que os outros já fizeram, as pessoas sempre estavam ali dizendo que tudo que ele fazia estava certo. Versículo 13: Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Aqui no versículo 13, 14, 15 e 16, esses 4 versículos, Salomão parte. Aqui no versículo 12, ele encerra o segundo raciocínio. Salomão verifica que ele experimentou alegria e riso, vinho, experimentou obras magníficas que ele construiu, hortas, jardins e pomares. Depois ele amontoou servos e servas, depois juntou prata e ouro, depois concluiu que a alegria dele estava no seu trabalho. Depois ele pensou, mas o que vale o trabalho? Depois ele começou a meditar a respeito da sabedoria e da loucura, das pessoas que fazem doidices, das coisas erradas. Ele fez uma comparação. Ele falou, ó, agora eu vou passar a comparar sábios e tolos. Porque aqui no capítulo 2, o que Salomão está querendo dar enfoque é qual é o sentido da vida. Nós vemos aqui no versículo 3, quando ele bebia o vinho, que ele falou assim, o que eu estava vendo era como reter a loucura, até ver o que é melhor para os filhos dos homens, para o que eles fazem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Ó. A parte final aqui do versículo 3, ele fala, durante o número dos dias de sua vida. Ele está meditando sobre a nossa vida na terra. O que a gente faz? Qual é o sentido? E aí vem o versículo 13 até o 16, ele fala sobre ter sabedoria e ser tolo. E aí ele vem e fala assim, então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, do que a tolice, né? Quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Versículo 14. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também então entendi eu que o mesmo lhe sucede a todos. Versículo 15. Pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Por que então busquei eu mais a sabedoria? Então disse no meu coração que também isso era vaidade. Versículo 16. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Versículo 17. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Como eu falei ali no versículo 10 e 11, quando Salomão teve alegria pelo trabalho que ele realizou, porque ele olhou para tudo que ele construiu e ele pensou, como eu fui sábio, como eu construí todas essas coisas. No versículo 17, quando ele está meditando sobre o sentido da vida, e nessa busca pelo sentido da vida, quando ele compara o sábio com o tolo, e ele se coloca como sábio por tudo aquilo que ele fez, e ele percebe que quando ele morrer, nos dias futuros, vão esquecer dele assim como o tolo também, ele chega no versículo 17 a uma conclusão. Eu aborreci essa vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa, ou seja, eu tinha que, para Salomão adquirir a sabedoria que ele adquiriu, ele precisou se esforçar, ele precisou ficar ali no palácio. Tudo bem que ele vivia no palácio, mas todo mundo que estuda, por exemplo, esse estudo que nós estamos fazendo agora de Eclesiastes 2, ele está tomando o nosso tempo. Tanto o meu tempo, porque eu estou aqui meditando, e para eu poder gravar esse vídeo, eu tive que ler o texto primeiro, orar a Deus primeiro, buscar ler uma primeira, uma segunda vez para eu formar a minha impressão a respeito do texto, ler outras pessoas e ver outros vídeos que falam a respeito desse assunto. E você que está assistindo esse vídeo aqui, está dedicando a parte do seu tempo para meditar junto, para pensar, para refletir, para analisar, para avaliar. Qual é o sentido, o propósito desse texto? O que ele quis dizer? Então, assim também, quando alguém quer estudar matemática, ou medicina, ou direito, ou arquitetura, ou engenharia,
e Salomão construiu muitas obras, então é de se pensar que ele conversava com engenheiros, arquitetos, construtores, músicos, pessoas ali que bebiam vinho para poder tomar conhecimento a respeito das coisas. Então, não é algo que você adquire com facilidade, é algo que demanda tempo, demanda dedicação, demanda esforço, demanda concentração. E ele parou e pensou: para que eu fiz tudo isso? Eu faço isso, o tolo segue a vida dele como tolo e todos nós vamos morrer. E nos dias futuros não vão ter mais lembrança, eu não vou ter mais vantagem em relação a quem morre como um tolo. Mas ele vem, ele fala assim, quando ele percebe isso, da reflexão e da meditação em busca do sentido da vida, ele aborrece a vida, ele fala assim, o meu esforço não vale nada. É um pessimismo que vem sobre ele. Mas aí vem o versículo 18, também eu aborreci todo o meu trabalho, em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Aqui no versículo 18 e 19, ele começa a falar que ele trabalha, se esforça, e depois ele vai deixar tudo para uma outra pessoa, ele mesmo. Né? É aquela conclusão que ele chega, eu venho sem nada e eu vou desse mundo para outro e eu não vou carregar nada de todo o esforço que eu fiz. Vem o versículo 19. E quem sabe se será sábio ou tolo? Contudo, ele se assenhoreará de todo o meu trabalho em que trabalhei e em que me ouve, sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade. Todo o trabalho que ele fez ficaria para alguém que ele nem sabe se seria sábio ou se seria tolo. É o que acontece, não é o que acontece nos dias de hoje? Muitos pais que constroem riqueza não treinam os seus filhos e depois ficam pensando, tem herdeiros que não sabem o que fazer com a riqueza. Tem herdeiros que não foram responsáveis pela construção da riqueza e que perdem a riqueza muito rapidamente porque nunca se preocuparam em treinar como administrar a riqueza que haveriam de receber. Então vem aqui no versículo 20, pelo que eu me apliquei a fazer que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Então veja que Salomão chega a ficar tão pessimista que ele fala assim, vou aplicar o meu coração, esqueça que você fez alguma coisa importante. Esqueça que esse trabalho que você fez tem alguma relevância, algum destaque. Versículo 21. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, e ciência e destreza. Contudo, há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua. Também isso é vaidade e grande enfado. Versículo 22. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? O que o homem tem a mais de todo o seu trabalho e do cansaço do seu coração, em que ele fica o tempo todo trabalhando? O que ele tem a mais? O que ele tem a mais? O que o homem tem? Você trabalha, 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 e o que você tem a mais em relação a esse trabalho? O que você recebe a mais desse trabalho que você faz, desse trabalho que você realiza? O que você ganha mais além do trabalho? Versículo 23. Porque todos os seus dias, todos os dias dos homens, das pessoas que vivem na terra, são dores, e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Quem fica se ocupando de tanto trabalhar, versículo 23, é isso que Salomão está dizendo, vai ficar com os seus dias carregados de dores. Preocupação com prazo, preocupação com tempo, preocupação com entrega daquilo que prometeu. Então a sua ocupação é desgosto, até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Versículo 24. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Ele está fazendo uma pergunta aqui. Salomão está dizendo, a melhor parte do trabalho, por acaso, não é que a pessoa coma, que a pessoa beba e que a pessoa tenha gozo na sua alma? Ele está aqui fazendo uma pergunta.
Ele está aqui analisando, fazendo uma reflexão, depois de ter concluído que de tudo que ele viveu, a melhor parte era o trabalho. Aí ele analisa, começa a analisar qual era o sentido de ter alegria no trabalho. E aí ele chega à conclusão de que não tem sentido nenhum ele ficar alegre pelo trabalho. E aí ele compara o sábio e o tolo e fala: não tem sentido nenhum você ser sábio porque você vai morrer da mesma forma como o tolo. E aí ele está buscando qual o sentido da vida enquanto nós estamos aqui na Terra, enquanto nós estamos aqui. E aí ele faz uma pergunta, fazendo a meditação dele. Será que a melhor coisa não é comer, beber e ter alegria na alma? E ele faz essa pergunta, mas é como se fosse uma pergunta em que ele mesmo dá a resposta. Porque na parte final do versículo 24 ele fala: isso também eu vi, que vem da mão de Deus. Aqui no versículo 24 é o primeiro momento que Salomão para de falar a respeito das coisas que ele viveu e que ele fez. Aí ele faz uma pergunta de qual é o sentido da vida, que ele faz uma pergunta: será que o sentido não é esse? É você comer, beber e ter alegria na sua alma? Mas aí, se eu chego à conclusão de que esse é o sentido da vida, analisando, aprofundando a minha reflexão sobre isso, eu concluí, Salomão aqui pensando, né, que isso vem da mão de Deus. É Deus que permite que o homem coma e beba e goze a sua alma. Aí, versículo 25, ele abre um parênteses para dizer assim: porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Salomão está se colocando na posição dele. Como rei que ele era, ele podia ter acesso a qualquer coisa. E de tudo aquilo que ele havia vivido, ele falou assim: não tem ninguém que pode comer melhor do que eu e que pode gozar melhor do que eu, porque eu tenho toda a riqueza que existe aqui em Israel, porque eu sou o governante. Tudo passa na minha mão. E tudo passando na minha mão, olhando para tudo, a melhor parte é comer, beber e gozar a vida. Essa é a melhor parte. Aí ele vem no versículo 26 e fala assim: porque ao homem que é bom, diante dele dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Perante a face de Deus, aqui ele está dizendo, né? E ele conclui: também isso é vaidade e aflição de espírito. Quando ele fala que também isso é vaidade e aflição de espírito, ele está dizendo aqui que também o comer, o beber e o gozar a alma do trabalho também é vaidade. No versículo 26 ele só faz um comparativo. Ele fala assim: eu percebi que o homem que é bom diante de Deus recebe sabedoria, recebe conhecimento e recebe alegria. Veja que existe uma ordem aqui. A sabedoria, ela corresponde à capacidade de entender o sentido das coisas. E em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, Salomão fala que o princípio da sabedoria é o respeito a Deus. Quem reverencia e respeita a Deus, Deus enche de sabedoria. O conhecimento, ele é uma consequência da sabedoria. Quando nós lemos Provérbios, no capítulo 9, a Bíblia fala que a sabedoria ergueu os seus pilares. E existem 7 pilares da sabedoria: a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Eu vou gravar um outro vídeo, né? Por enquanto eu não comecei Provérbios, mas eu vou gravar Provérbios. E aí quando comentar Provérbios capítulo 9, eu vou fazer isso provavelmente daqui a alguns dias. Eu vou colocar um card daí aqui de Provérbios 9 explicando cada uma dessas coisas. Mas o conhecimento, ele é um dos
pilares da sabedoria. O conhecimento é a informação a respeito das coisas sobre um determinado assunto. Então Deus ele dá sabedoria, ele dá conhecimento, e quem tem sabedoria e conhecimento sempre toma as decisões certeiras da vida, sempre encontra as saídas corretas da vida em toda situação. Quem tem sabedoria e tem conhecimento sabe como resolver o problema com o cônjuge, sabe como educar os filhos, sabe como aplicar o dinheiro, sabe como abrir uma empresa, sabe como crescer profissionalmente, sabe onde buscar onde buscar mais conhecimento para poder crescer cada vez mais em relação a tudo que faz, e como consequência da sabedoria e do conhecimento a pessoa tem alegria. Então, como o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, e temor não significa ter medo, mas significa ter alta consideração. Quando a pessoa tem uma alta consideração em saber o que Deus considera que é correto, e ela se pauta em fazer aquilo que a palavra fala que é correto, a pessoa vai alcançar alegria. Mas o pecador é aquele que erra o alvo. A palavra pecado significa errar o alvo. Quem erra o alvo? Aquele que se entrega à bebedice e deixa o seu casamento de lado está errando o objetivo da vida. Aquele que deixa de treinar os seus filhos está errando o objetivo como pai e como mãe. Aquele que fica o tempo todo trabalhando apenas como empregado e pensa que o sentido da vida é só todos os dias ir no trabalho e bater o ponto e voltar para casa e todos os dias fazer a mesma coisa, e não busca aprender novas habilidades, conhecer novas coisas, ter novas fontes de renda para poder ter mais riqueza. Para que mais riqueza? Para se ter uma condição melhor de vida, para se ter mais acessos, para poder ajudar mais na obra social, para poder contribuir mais com o cônjuge, com os filhos, para poder conhecer mais e mais e mais e ter uma vida mais alegre e com mais acessos. O pecador, ele recebe o quê? Só trabalho. Trabalha, trabalha e trabalha, e muitas vezes fica com dificuldades e muitas vezes em situações de murmuração e reclamação da vida. E ele ajunta, amontoa e dê ao bom perante a sua face. Quando uma pessoa fica o tempo todo, entrega a sua vida para uma profissão, entrega todo o seu talento, a sua capacidade de fazer muitas vendas para alguém que é o seu patrão, para alguém que vai ser o seu chefe, ela está dando o melhor que ela tem, que é da vida dela, para que a outra pessoa, que é o bom, que buscou conhecimento, que buscou sabedoria, que buscou mais sentido da vida, que se dedicou mais, né, perante a face de Deus. Aqui esse texto mostra que Deus ele se agrada daqueles que se dedicam a crescimento pessoal, a desenvolvimento profissional, que buscam os valores da palavra. Todo o livro de Provérbios condena aqueles que amam o sono, aqueles que não cuidam da saúde, aqueles que não fazem o dever de casa em relação a cuidar do cônjuge, em relação a educar os filhos. Provérbios fala: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando velho não se desviará dele. Aqui nesse versículo de Provérbios, existe uma recomendação de que os pais têm um dever quando têm os seus filhos. Há pais que dizem: os filhos crescem sozinhos, e não participam da educação e do treinamento dos seus filhos. Tem pessoas que dizem, e hoje muitas pessoas falam: se eu casar com a pessoa e ela reclamar e não der certo, eu mando embora e acabou. Não é assim. Existe todo um treinamento, existe toda a busca de sabedoria, de conhecimento para que a pessoa possa ter uma vida alegre e feliz. E Salomão aqui conclui que no final de tudo, né, a sabedoria
ela ainda é um presente que Deus entrega para aquele que é bom. Quem é o bom? O bom é aquele que coloca o caminho diante do temor a Deus, porque daí ele recebe sabedoria, ele recebe conhecimento, e tendo sabedoria em respeitar a Deus em primeiro lugar e acima de tudo, sabendo que existem princípios na vida que precisam ser honrados, que existem compromissos que não podem ser violados, que ele vai ter conhecimento e vai agir com conhecimento, como consequência ele vai ter alegria. O pecador, que é aquele que fala, tá tudo ótimo, para que estudar tanto? Para que querer montar empresa? Para que buscar crescimento e desenvolvimento pessoal? O pecador, aquele que erra o sentido, o objetivo da vida, de buscar algo a mais, que fica só se entregando aos prazeres da vida, da alegria. Salomão concluiu no versículo 1 e 2, a alegria e o riso não é o sentido da vida. Outros que se entregam a ficarem nos bares, se embriagando e bebendo, não importa em que nível de embriaguez você está. Tem pessoas que dizem, mas eu não vou num bar. Eu me reúno num congresso com pessoas que bebem vinho. Não importa, você está ali se embriagando também. É uma forma, é um nível diferente de embriaguez, mas é embriaguez do mesmo jeito. E aí tem outros que dizem, mas eu faço grandes obras, estou construindo mais um prédio, estou construindo mais uma casa, estou fazendo grandes realizações. E outras pessoas vão dizer, mas eu toco instrumentos musicais, eu faço concertos, eu divirto as pessoas. Tudo isso são trabalhos e são coisas que Salomão fala, isso não é o sentido da vida. Ele fala o sentido da vida, na verdade, pensando bem, é a parte em que você desfruta, porque você consegue, em resumo, o versículo 24, ele fala assim, o sentido da vida é você entender que Deus deu tudo para nós e que o nosso trabalho aqui na terra é buscar a sabedoria, que começa com a gente tendo comunhão com Ele, tendo intimidade com Ele, caminhando com Ele, porque aí você recebe conhecimento para você viver um dia de cada vez, e você vai viver um dia de cada vez apreciando a comida que você tem, a bebida que você tem e gozando a vida que você tem. Porque a vida não é uma questão de você comer em um excelente restaurante. Muitas vezes uma refeição que você faz com a família, que foi preparada na sua casa, quando existe harmonia, quando existe comunhão, tem mais prazer e sentido do que um lugar onde existe o boi gordo, mas onde existe a inimizade. O próprio Salomão falou isso em Provérbios. Ele fala que não adianta nada você ter uma refeição onde existe o boi gordo. Ele fala que é melhor o bocado seco, aonde existe a paz, do que o lugar onde está o boi gordo, onde existe o conflito, a contenda, né? Salomão está dizendo, tem pessoas que pegam esse versículo e distorcem ele, fala assim, por isso que eu não fico lutando atrás de riqueza, porque se eu for atrás de riqueza eu vou conseguir ter acesso a uma comida melhor, mas vai ter contenda. Não significa isso. Salomão não defendeu que as pessoas não devem prosperar. É que eu estou falando isso porque eu já ouvi pessoas dizendo isso. Pessoas que não querem crescer, não querem se esforçar, não querem acordar cedo e ficam dando justificativa e desculpa com base na palavra, dizendo o próprio Salomão disse isso em Provérbios. Ele não disse isso. Ele disse que é tão ruim e tão desgraçado você ter uma boa comida na sua mesa e você ter conflito, que no dia que você ficar contendendo dentro da sua casa, é melhor você pegar e comer um pão seco e deixar aquele momento para você fazer a festa e comer bem com a sua família no momento apropriado. As coisas têm que estar em harmonia, você tem que buscar aquilo que é melhor, mas você também tem que buscar a paz. Você também tem que buscar a tranquilidade. Você também tem que buscar a harmonia na casa. E ele vem e fala, Deus dá o homem, o sentido da vida é que você seja bom.
Ser bom é estar diante de Deus. Quando você está diante de Deus, você recebe sabedoria e conhecimento e, como consequência, alegria. Agora, se você for um pecador, for aquele que erra o objetivo da vida, pensa que o objetivo da vida é ficar buscando divertimento, ficar bebendo vinho, ficar construindo coisas na terra, achando que porque você fez uma obra, que alguém vai reconhecer você, ou buscando prata, ouro e joia, amontoando isso, como o Salomão escreveu no versículo 8 desse capítulo, achando que sou rico, estou com um carro espetacular, moro numa mansão. Se você acha que é isso, você vai ficar só trabalhando e você vai passar pela vida sem ter desfrutado da convivência harmoniosa com a sua família e com seus filhos. Quantos filhos de homens que são muito ricos, que construíram riqueza com base em muito trabalho, são frustrados porque dizem: o meu pai estava sempre trabalhando. Ele é muito rico, mas ele estava sempre trabalhando. A diferença aqui é, veja que o pecador pode ser tanto aquele que escolhe nunca prosperar, como também pode ser aquele que escolheu prosperar, prosperar, prosperar tanto que esqueceu de dar valor ao sentido de comer, beber e gozar com a família, com os amigos, de dedicar um tempo para desfrutar daquilo que está construindo com o seu trabalho a partir do seu trabalho. Porque o pecador, ele acaba trabalhando, 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 para que ele ajunte, ele amontoa e ele dá para o bom. Porque o que ele dá para o bom? Não é que a pessoa trabalhou, trabalhou, trabalhou e depois o bom recebe. Tem algumas pessoas que dizem isso, que dizem assim: ah, eu vou só buscar a Deus e eu vou orar, 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 e depois Deus no tempo certo vai me dar alguma coisa. Passam-se anos da vida e eles não prosperam e não conseguem nada, porque eles não fazem a parte deles. E tem pessoas que interpretam esse versículo assim. Já vi pessoas que são os acomodados, os preguiçosos, os procrastinadores, que vêm e falam: vou orar, e ficam só orando. E passam-se anos e eles ficam esperando a promessa. A promessa não vai cair na sua vida se você não fizer a sua parte. O que o texto está dizendo aqui é: o pecador recebe trabalho e ele ajunta, amontoa, e ele dá ao bom perante, Deus dá ao bom perante a face dele, perante a face de Deus, a parte do desfrute. O pecador não consegue gozar a vida. Ele acaba se prendendo. Ou ele se prende ao vinho e à alegria, ou ele se prende à construção de coisas, ou ele se prende ao trabalho, ou ele se prende em ostentação. Querer ser rico, querer parecer que faz mais, que conquista mais, que cresce mais. E nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas ficam sempre atrás de números. A minha empresa tinha 1 milhão, agora tem 2 milhões, agora tem 3 milhões. Ah, porque agora eu consegui mais resultados, agora nós conseguimos ampliar mais os nossos negócios. Mas quanto isso é bom? Esse é o sentido da vida? Existe uma outra perspectiva. A minha empresa cresceu e eu consegui dar mais trabalhos para mais pessoas, eu atendi mais grupos sociais e eu consegui dedicar mais tempo para minha família e eu consegui colocar na mente das pessoas da minha família o quanto é importante realizar esse trabalho, porque ele tem uma importância, uma relevância em contribuir para o desenvolvimento social, para o crescimento das pessoas. Ter essa visão faz você dar um propósito para aquilo que você está fazendo. E um propósito que vai trazer alegria para você. Que vai trazer uma razão para você desfrutar daquilo que você está fazendo. E é nesse sentido que Salomão fala que o sentido da vida é comer, beber e gozar da vida. E essas coisas que nós fazemos aqui ao longo da vida são apenas ocupações para que a gente possa ter comunhão com as pessoas que estão à nossa volta, amizade e crescimento pessoal. E isso tudo
é o que Deus orienta na palavra dele. Ele fala que nós devemos viver em harmonia, em comunhão, em união. E quando as pessoas se voltam para os princípios que Deus colocou sobre a terra, ela é bem-sucedida, ela encontra o sentido da vida. Essa é a meditação de Eclesiastes capítulo 2. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem fez sentido para você, compartilha com as pessoas que você conhece e que precisam ouvir essa mensagem para que elas possam ter também desenvolvimento, conhecimento, entendimento e possam se aproximar mais de Deus. Se inscreve no canal, deixa o seu like, porque o like permite que mais pessoas possam acessar esse vídeo. Quando você dá o like, o algoritmo entende que essa mensagem ela tem um sentido, ela tem um significado, ela cumpriu uma função de informação, de conhecimento, de crescimento e desenvolvimento em uma área de ensino. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Deus. Amém.